segurança não avança como deveria, o Gonê é reconduzido à PGR. 26 votos contrários no Senado, passou por pouco. A forma otimista de enxergar foram 4 votos a mais do que ele precisava apenas, muito mais apertado do que na primeira vez. Mas essa forma otimista de enxergar não me satisfaz. Por quê? Cadê os 41 senadores dispostos a votar impeachment do Alexandre de Moraes? Ora, se tinha 41 dispostos a votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes, só tem 26 que vota contra o Gonê, era uma proxy. Tanto é que o Alexandre de Moraes já saiu elogiando a recondução do Gonê. Claro, é um pau mandado dele. Transformou a PGR num puxadinho do STF, num cumpridor de ordens. Gazeta do Povo, no seu editorial, mostra: recondução de Gonê ajuda a perpetuar o estado de exceção. Claro, Gonê apresentou a denúncia mais estapafúrdia de todas no caso dos núcleos bolsonaristas. A recondução de Paulo Gonê não deve ajudar o país a recuperar a normalidade institucional, pois o procurador-geral ajudou a construir o estado de coisas atual, com essas denúncias ridículas que carecem de embasamento, que são peças teatrais, a mando de Alexandre de Moraes. O meu amigo Flávio Gordon escreveu uma coluna muito boa na Gazeta hoje sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt. A fisionomia do burocrata. Quer dizer, quando você olha o Gonê, você não vê alguém diabólico, maldoso, cruel. Isso você enxerga no Alexandre de Moraes. No Gonê você vê a cara de um burocrata. Uma cara apagada. Sentado diante dos senadores, Gonê parecia mesmo a própria encarnação do que Hannah Arendt viu em Adolf Eichmann. Não um monstro, mas uma criatura medíocre. Ao contrário de Alexandre de Moraes, Paulo Gonê não parece odiar. Ele apenas não sente nada. E é essa ausência de sentimento que o torna útil ao poder tirânico. Aliás, poucos na sabatina apertaram ele mesmo, Flávio Bolsonaro foi um deles. Ele parecia que tinha um habeas corpus para ficar em silêncio nas questões delicadas. E ele conseguiu defender que não existe mais suspeição para juiz, usando o argumento mais estapafúrdio de todos. Vejam. Imaginem que um criminoso ataque todos os juízes do mais alto tribunal de um país. Se nós dissermos que nenhum desses juízes pode julgar, ou que esse tribunal não pode julgar porque um dos seus membros foi atacado, o que nós vamos estar promovendo? Impunidade. Os membros dos tribunais superiores, eles devem ter uma disciplina de suspeição e impedimento diferenciada daqueles que estão em outros escalões do judiciário, sob pena de não haver quem julgue os crimes de que eles são vítimas. Essa é uma ponderação que eu acho que está escapando à consideração de muitos críticos apressados do trabalho do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o mundo inteiro resolver atacar os 11 ministros, como é que eles vão ficar suspeitos? Que argumento infantiloide. Que situação hipotética ridícula. Tudo isso para dizer que o Alexandre de Moraes pode julgar o Tagliaferro, que era seu ex-funcionário, perito do seu gabinete, que está o denunciando. Esse é o Gonê.
essa bizarrice que até o Estadão denunciou, né? Um processo absurdo. Caso Talhaferro, que por denunciar um suposto abuso de Moraes, virou réu e será julgado pelo próprio juiz denunciado, expõe um STF que transforma a exceção em método. Infelizmente, o Estadão defendeu muitas exceções, porque era para perseguir Bolsonaro. Agora está com medo que não existe mais critério, que não existe mais freio. Então, é bem-vindo o editorial do Estadão, mas é tardio, um tantinho hipócrita e não é um despertar sincero de quem ajudou a criar o monstro, para fazer um meia-culpa e falar, olha, a premissa precisa ser checada. Qual é a premissa? Que para perseguir Bolsonaro valia tudo. Isso cagou o Estado de Direito no Brasil, com a cumplicidade de boa parte da velha imprensa. Então, esse caso do Talhaferro é um dos mais bizarros. Ele está sendo denunciado por vazamento, ou seja, não por fake news, ele não está no inquérito de fake news. Então, assume-se que o que ele vazou é verdadeiro. São crimes cometidos pelo gabinete do Alexandre de Moraes. Em qualquer país sério do mundo, ele é um whistleblower, pode até ter proteção policial, porque corre perigo, e vai fazer uma delação para entregar as provas contra o ex-chefe. No Brasil, a imprensa ignora as denúncias, ele vira réu, o Alexandre de Moraes não é suspeito, nem nesse caso, e vai para cima dele tentar destruí-lo, prendê-lo, vai esbarrar na questão da extradição da Itália, mas sob um silêncio cúmplice de quase toda a imprensa. Por falar nisso, o gabinete do Moraes virou também instrumento de censura de jornalista incomodado, contra jornalista que faz jornalismo. É o caso da Juliana Dalpiva contra o Alan dos Santos, e o mesmo escritório que foi usado agora pela, esqueci o nome da mulher, Letícia Salorenzo, que bate na porta do Alexandre de Moraes e pede para ir para cima de Eli Vieira e David Agap por fazerem um trabalho jornalístico mostrando a vazatória. Eu fui mencionado nessa peça como um dos que turbinaram a reportagem, sendo que na minha postagem eu fazia apenas perguntas, não pode mais fazer pergunta, jornalista. Quer dizer, essa Juliana Dalpiva e essa Letícia são as provas vivas de que nenhum regime totalitário se instaura sem a cumplicidade de muita gente, inclusive da imprensa. Você veja a que ponto tem que chegar uma jornalista para virar e falar: eu tenho ligações boas e diretas com Alexandre de Moraes, vou acessá-lo para censurar 2 jornalistas que fizeram a reportagem que eu não gostei. É uma bruxa mesmo. Aliás, ela reclama de ser chamada de bruxa, mas é o nome que ela usa nas redes sociais. É uma bruxa. Enquanto isso, o Fachin, que posa de moderado, arquiva pedido de suspeição de Moraes no caso Talhaferro. O Fachin é muito moderado. É só simpatizante do MST e garoto propaganda da Dilma Rousseff. Tirando isso, o próprio moderado. Tanto é que resolveu homenagear a presidente do STM por pedir perdão pelos crimes da ditadura. E não é a ditadura de toga em curso no Brasil. É o regime militar que tanta gente do bem sente saudade. Carmen Lúcia, outra moderada, entre aspas, que aplaude a censura, diz que a impressão do voto traz insegurança ao eleitor, que pode ser instrumento do crime organizado. Isso é fake news, isso sim, porque ninguém leva o voto impresso, apenas checa.
o próprio TSE já teve um vídeo na sua página explicando isso. Mas hoje virou tabu e ataque antidemocrático você falar do processo eleitoral no Brasil. Alexandre de Moraes vira corregedoria da polícia no Rio de Janeiro, e para proteger bandido sempre, né? Quer dizer, determina que a Polícia Civil interrompa o inquérito contra famílias que removeram os corpos. Por quê? Ainda cobra explicação do delegado. A explicação do delegado é: estou sendo delegado. Mexeram nos corpos, eu estou abrindo um inquérito. Isso é ser delegado. Mas o delegado Alexandre de Moraes acha que manda mais do que todo mundo em todas as áreas. Ele só acumula cargos. Por fim, para terminar a live de hoje, quando até relógio quebrado acerta a hora, 2 vezes por dia, a gente mostra. E o Gilmar Mendes, que sempre fala de política, de pessoas, só não fala de Constituição, resolveu pelo menos elogiar o professor Ives Gandra Martins, jurista cuja trajetória se confunde com a defesa do direito, da educação e do espírito público. No seu aniversário de 90 anos, seja ocasião para o justo reconhecimento de tudo que ele dedicou ao país. Que bom que o Gilmar Mendes pense assim, porque o Ives Gandra Martins tem sido não só perseguido pela OAB, como uma das grandes vozes críticas aos abusos do Supremo. Sempre muito respeitoso na forma, mas firme no conteúdo. Essa coluna dele está publicada na Gazeta do Povo, uma ode à liberdade de expressão. Recomendo que leiam. Em consonância com o antigo artigo 19 do Marco Civil da Internet, diz ele, e não com a versão modificada pelo Supremo, e com a própria Constituição, a responsabilização pelo abuso de manifestação deve ocorrer por meio de ações judiciais e indenização por danos morais, posteriormente, jamais em controle antecipado. Esse é um dos exemplos em que Ives Gandra Martins denuncia uma releitura constitucional feita pelo STF, no caso do Marco Civil da Internet.